Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos na disciplina Ciência, Seminário de Ciência e Tecnologia, hoje com a grata presença da professora doutora Janaína da Silva Crespo, tá? Da professora Janaína é graduada em Química, mestre e doutora em Química pela Universidade de Santa Catarina, realizou doutorado sanduíche na França de 2000 a 2002, é professora titular na Universidade de Caxias do Sul, foi Senior Scientist na Technological University of Shannon, em Midland, Midwest. É coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, PPG-MAT. No âmbito do estricto senso, é membro do corpo docente permanente do PPG-MAT, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento e caracterização de elastômeros para a indústria de pneumáticos e de materiais antimicrobianos, para aplicação na área de saúde. Contribuiu na formação de 50 pós-graduandos, mestres e doutores, tem mais de 130 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Um fator H30.9, patentes depositadas e 3 concedidas. Possui inúmeras colaborações com os pesquisadores do Brasil, Irlanda, México e Polônia e com empresas em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de materiais. É bolsista de produtividade CNPq nível 1D. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez e o palco digital é todo seu. Obrigada, Antônio, pela introdução. Pessoal, então eu vou falar um pouquinho das pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui nesses últimos 15 anos aqui na Universidade de Caxias do Sul, né, no programa de pós-graduação em materiais, e falar então sobre essa nossa questão dos materiais mais sustentáveis, né? A gente vai falar um pouco sobre as composições dos elastômeros que a gente obtém aqui usando, né, substituindo os aditivos por aditivos de fonte renovável. Ele é um trabalho, assim, que, como eu estou comentando, já faz uns 15 anos que a gente está nessa temática. Então, os dados que eu separei aqui para vocês são de vários alunos de pós-graduação, que estão todos ali, né? A Ângela, a Camila, a Caroline, a Gelsa, a Lisandra, a Marina, a Rubiane e a Suelen. E também temos vários pesquisadores envolvidos, cada um na sua expertise. Então, o professor Darius, o próprio Heleno, a Larissa, o Marcelo, o professor De Paoli, a Nairinha e a Mariana, né? E essa aqui que vos fala. Então, eu dividi a apresentação falando um pouquinho para vocês da nossa motivação por esse tema, os objetivos, os materiais e métodos que a gente usou. E na parte de resultados de discussão, a gente vai falar especificamente aí de uns cinco trabalhos, né? A gente vai falar do primeiro trabalho onde tudo começou, que foi num perfil automotivo aqui na região de Caxias do Sul. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês onde estamos e o que somos. Mas a gente tem muitas empresas nessa área de perfil automotivo, que são aqueles perfis que fixam as janelas, né? Então, ali foi o trabalho da Ângela, foi o primeiro trabalho que a gente trabalhou com esses aditivos de fonte renovável. Depois, com uma segunda empresa grande aqui da região, que é a Ângela, ela trabalhou com a empresa Ciaflex. Depois a gente, nessa área de pneus, né, pneus de passageiro, pneus também de carga pesada, a gente trabalha muito fazendo borrachas aqui na região também. Então, ali a gente teve o trabalho de doutorado da Suelen Moresco, que foi em perfis, bandas de rodagem, né, de pneu, usando borracha natural. Tivemos também nessa linha da lateral do pneu de caminhão o trabalho da Gelsa. Mudando um pouquinho, né, a gente trabalhou também com revestimentos para pipas de condução de minério, de extração de minério, que foi o trabalho da Camila. E mudando mais ainda, né, que é uma área que eu gosto muito, mas faz pouco tempo que a gente está nela há uns 5 ou 6 anos, que é essa área mais de curativos oclusivos, que a gente chama, que foi o trabalho de mestrado da Ana. Então, eu vou falar um pouquinho dessas aplicações desses materiais, desses elastômeros, que contêm aditivos de fonte renovável na linha automotiva. Então, são desses perfis em pneus, seja na banda de rodagem de pneus, seja na lateral de pneus, mas também nessas pipas de condução de minério. E eu vim um pouquinho para a área da saúde, né, principalmente ali depois da pandemia da Covid, né,
a gente deu continuidade em alguns projetos nessa área da saúde, né? Apesar da gente não ter, assim, parceiros, empresas como a gente tem na área automotiva aqui na região. Algumas conclusões que a gente tem preliminares e eu vou falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo aqui no grupo agora. Então, do que a gente foca aqui, né? Então, primeiro, só para situar bem, o nosso elastômero de trabalho é a borracha natural. Então, ali tem uma foto da seringueira, né? A primeira foto ali em cima, à esquerda, é a seringueira extraindo o látex de borracha natural, que ele é de fonte renovável, né? E aí, quais foram, assim, os produtos que a gente focou, né? Que eu vou apresentar aqui. A banda de rodagem, então, do pneu de passeio, que a gente diz o pneu de carga leve, o pneu de carro. A lateral do pneu de caminhão, essa borracha que conduz, que reveste, então, esses tubos de mineração. E aqui os nossos curativos, que a gente usa própolis, né? Uma própolis que vem ali do Nordeste, uma própolis vermelha. A gente usa nesses, né? Coloca também na borracha natural para fazer esses curativos. Então, essa aqui é os trabalhos que a gente vai passear um pouco para conversar hoje do que a gente andou fazendo aqui nesses últimos 15 anos. E quais foram os aditivos, então, de fonte renovável que a gente quis explorar? A gente começou com os lubrificantes, os plastificantes. A gente trabalhou inicialmente com óleo derivado da soja e também com óleo derivado da casca, né, que envolve ali a noz do caju, que é o cashew oil, que a gente trabalhou, foram esses óleos. As cargas que a gente trabalhou com o pó da casca da noz pecan, a cinza da casca de arroz, que é o segundo aqui que vocês veem, eu vou indo com o mouse para sinalizar para vocês, e também trabalhamos com a fibra da juta como carga. Quais foram os nanoativadores que a gente trabalhou para substituir o óxido de zinco? Então, a gente trabalhou com um nanoativador derivado, então, de fonte renovável, derivado de um processo da cana-de-açúcar, e como estabilizante, né, como protetivo químico, a gente trabalhou com a lignina, derivado, então, do eucalipto. Então, esses foram os aditivos de fonte renovável que a gente quis aplicar nesses produtos que eu comentei com vocês, né? O pneu de carro, a lateral do pneu de caminhão e também esses tubos de condução de minério, que a gente reveste os tubos metálicos com borracha, e também que a gente colocou nos adesivos, no caso, a própolis, por ser anti-inflamatória, né? E várias propriedades que a própolis apresenta. E quais são as nossas motivações, né? Por que a gente quis estudar tudo isso? Por que a gente quis fazer tudo isso, né? A gente começa falando um pouquinho do zinco, né? O ZNO, ele é um ativador do processo de vulcanização. Para eu obter ali um artefato elastomérico, a gente precisa fazer primeiro uma mistura de 12 componentes e depois a gente submete isso a uma reação química a 150, 160 graus, onde a gente vai fazer ligações, né, entre as cadeias do elastômero, e para isso acontecer a gente precisa usar o zinco como ativador, né? E um estudo que começou lá em 2006, lá na Europa, mostrou, então, um estudo de mais de quase 20 anos atrás, né, ele mostrou que esse zinco, então, quando o pneu desgasta na rodovia, esse zinco liberado, ele acaba, né, causando, então, ele fecha ali a guelra do peixe, né, e leva o peixe à morte, né, esse zinco que é liberado, então, do pó de pneu que fica na rodovia. Esse pó de pneu fica na rodovia, isso vai para a água, e esse zinco liberado fecha, então, essa guelra do peixe, ele morre, né? E para a gente ter ideia, ó, um pneu de passageiro, é um pneu de carro, quando a gente fala passageiro é pneu de carro, do nosso carro, cada pneu, durante a sua vida útil, ele deixa 2 quilos de material nas rodovias, né? Quando o pneu vai ficando careca, como a gente vive aqui no Brasil, a gente vai perdendo 2 quilos de cada pneu na rodovia. E o pneu de caminhão, que vocês viram ali que o nosso foco maior, né, a Virtual Borrachas, ela é focada em pneu de caminhão, que é essa empresa que eu já trabalho esse tempo todo, né? Ele perde 12 quilos de material. Então, nesse material tem a borracha, tem o óxido de zinco, tem os aceleradores, tem a carga, tem vários componentes que depois vocês vão ver aqui nas nossas formulações, modelo que a gente desenvolve o estudo, né?
E tudo isso vai para o mar, e daí lá no mar começa a fazer essa liberação. Então, a nossa primeira motivação para substituir o zinco foi essa, né? Os problemas que o zinco estava causando. E claro que daí também a Europa, para receber esses produtos advindos do Brasil, também começou a regulamentar esse teor de zinco nos pneus. Quanto eu posso ter de óxido de zinco, né? Para evitar um pouco esse problema aqui da liberação na água. E com isso a gente começou a trazer essa pegada verde, né? As empresas também querem entrar aí nessa questão de sustentabilidade, nos seus programas de ESG, e aí a empresa foi parceira e a gente foi trazendo, né? Então a gente também começou paralelamente a trabalhar com esse óleo de soja e também com óleo da casca de caju, também porque a gente sabe, né, que os óleos derivados do petróleo, eles têm esse alto teor de compostos aromáticos que são cancerígenos, né? E aí a gente começou também a querer substituir os plastificantes. Então, os plastificantes aqui nessa área de pneumáticos, eles são utilizados para favorecer o processo de mistura. Como eu comentei, a gente tem ali de 10 a 12 componentes na formulação e a gente precisa fazer essa mistura, né? E aí eles são utilizados. E a gente também, né, continuando nessa pegada verde, a gente também quis investigar algumas cargas, né? Então, normalmente, as cargas de reforço que são utilizadas ali nos pneumáticos é o negro de Pumer, por isso que esses produtos apresentam uma cor preta, né? E também a sílica também ela é utilizada principalmente para a gente reduzir a resistência ao rolamento dos pneus e gastar menos, e economizar combustível, né? E aí a gente quis trabalhar com essa sílica verde, que a gente chama, que é essa sílica que é derivada da cinza da casca do arroz. Aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o maior produtor do Brasil, então a gente produz aí 450 toneladas por ano, né? Isso é no Brasil, mas boa parte é aqui no Rio Grande do Sul, dessa casca, né? E aí a gente trabalhou bastante com essa sílica que a gente chama de sílica verde, né? Porque ela é de fonte renovável e ela tem baixo custo e tem alto teor de sílica, né? E a gente também trabalhou com outras cargas que a gente chama carga de enchimento. Então, são cargas que às vezes são adicionadas no produto para reduzir o custo, mas também às vezes para dar uma estabilidade dimensional, às vezes, por exemplo, nos perfis, que também a gente trabalhou, que são aquelas borrachas que a gente tem no nosso carro para segurar às vezes o vidro, ou para fazer a vedação e não entrar água dentro do carro quando chove, né? A vedação ali no nosso porta-mala, a vedação nas portas, né? Aquela borracha que a gente tem ali, aquele elastômero que a gente tem ali, ele precisa, às vezes, de uma carga para, quando a gente expande ele no túnel de vulcanização, ele não colapsar as células. E aí a gente chama essas cargas de enchimento. E a gente também trabalhou ali com essa carga de cereal, que era também com base celulose. Né? O primeiro trabalho aqui no grupo com essa carga de celulose. Tá? A lignina foi o primeiro estabilizante que a gente trabalhou aqui no grupo, né? Isso foi uma parceria com a Suzano, há algum tempo atrás. Eu sei que agora eles até encerraram essa sessão onde eles estavam buscando outras formas de aplicar essa lignina, né? E hoje tem uma resolução na Europa, né? Que ela tá. Então esses aqui são os dois principais agentes protetivos que a gente coloca nos elastômeros, que são para evitar o envelhecimento do material, né? Para evitar esse trincamento que acontece aqui, ó, por exemplo, ali no limpador do nosso carro, né? Quando o limpador começa do nosso carro a fazer aquele barulhinho chato no vidro, e quando ele começa a parar de tirar bem a água do nosso vidro do carro, é porque ele já está envelhecendo, a gente tem que ir lá no posto e trocar a palheta, né? Que a gente chama, né? E a gente coloca, então, a gente protege esse material, né? Esse e os outros, né? Os pneus também são protegidos assim. Eu falei do limpador, porque a gente logo vê ali quando ele envelhece, né, pessoal? A gente já vê que não está tirando direito a água do nosso vidro, né? E aí a gente usa esses dois aditivos para proteger, né? O TMQ e o 6-PPD são os mais comuns, né? E hoje tem todo um problema com o 6-PPD, né? Que a Europa está querendo remover dos produtos. E aí a gente está buscando, as empresas estão buscando outras fontes protetivas, né? E uma delas que a gente estudou aqui foi a lignina, que era de fonte renovável, né? A nossa lignina, ela vinha do processo do eucalipto, né? De produção de papel do eucalipto, e ela era um resíduo que sobrava ali, e a gente começou a usar, né?
A lignina, ela é rica em grupos fenólicos, como vocês podem ver aqui na estrutura química, e aí ela atuava aqui, né, no processo de envelhecimento da borracha, né, ela impedia as reações de propagação do envelhecimento da borracha, né. Então, os objetivos, assim, ali no grupo era substituir esse óleo, que é utilizado ali para facilitar o processo de mistura, a carga, os ativadores de vulcanização para promover a reação de vulcanização, e os estabilizantes que a gente usa normalmente na indústria de pneus, que são todos de fonte, né, sintética. A gente queria substituir isso por esses aditivos de fonte renovável, né, ou ainda aditivos mais amigos do meio ambiente, porque também alguns outros aditivos, eles são sintéticos, que a gente usou aqui no trabalho. Mas a gente consegue reduzir o teor. Então, reduzindo o teor, você tem menos descarte depois, né? Então, a gente chama esses aditivos aqui no grupo dos eco-friendly, né? Dessas formulações de borracha, nessas formulações elastoméricas, né? Só que falando um pouquinho mais dos nossos aditivos, a gente trabalhou com uma gama muito grande, dependendo do trabalho do fornecedor, né? A gente trabalhou com esse óleo de fonte da soja, o óleo de caju, a gente trabalhou com o ativador da cana-de-açúcar para substituir o ZNO, a gente trabalhou também com 2 nanoativadores, ou seja, também aliamos a nanotecnologia, né? Uma fonte do óxido de zinco era de fonte renovável, mas as outras 2 eram nanoativadores, ou seja, mais ativos, e aí a gente consegue reduzir o teor. A gente trabalhou assim com essa carga de cereal, com essa sílica verde. Trabalhamos também com pó da noz pecan, que eu já mostrei para vocês, com a fibra da juta, e com lignina, com a lignina, que ela era, então, um subproduto, né, da indústria do papel, que vinha do eucalipto. E aí a gente costuma fazer, né, uma ampla caracterização desses aditivos no grupo, para a gente entender bem, né, que tipos de grupos químicos a gente tem, qual é o tamanho de partícula, como é que é a degradação desses materiais. Então, a gente faz aqui usando as análises clássicas que a gente usa em química, né? Como vocês viram, eu sou química de formação, então eu trabalho com polímeros há 31 anos, desde a minha iniciação científica em 1994, eu já comecei a trabalhar com EPDM, que já era um elastômero, né? Mas eu sou química de formação e a gente usa essas técnicas químicas para caracterizar bem esses aditivos, conhecer a composição química e as propriedades, né? E aqui foi a primeira formulação que a gente trabalhou, então, isso foi há 20 anos que a gente iniciou esse trabalho aqui, 20 anos não, um pouco menos, né? Foi aí há 15 anos que a gente começou ali, 2010, 2011, e aí foi essa primeira empresa que nos procurou com esse projeto, e eles trabalhavam ali com os perfis, né? Então, aqui tem a imagem do ônibus e todos os locais que eles usavam, que são os diferentes formas de perfil que a gente aplica, né? Dependendo do local do ônibus. Então, tem para fixar o ônibus, tem para fixar lá em cima o teto solar, tem aqui nos paralamas, no para-brisa, tem na porta, tem aqui uma outra aqui para fazer como se fosse um friso. Então, a gente começou a trabalhar com esses materiais, né? Esses materiais a base deles não é borracha natural, como os outros trabalhos, é EPDM, por ele ser um elastômero mais resistente, né? Como é um perfil que vai ficar exposto ao exterior, ele é um elastômero mais resistente. E daí a gente substituiu, então, aqui a combinação, né? Óxido de zinco, ácido esteárico, que são os ativadores, a gente substituiu, então, pelo ativador da cana-de-açúcar e também pelos nanoativadores, né? Ou seja, ZNOs com nanoparticulados. A gente substituiu aqui o óleo naftênico, né? Aqui é o negro de fumo, que faz o efeito de reforço. Esse a gente não mexeu nesse trabalho aqui. O óleo naftênico a gente trabalhou, então, com óleo vegetal da soja. A carga de enchimento, que era carbonato de cálcio que ele usava, a gente trabalhou com essa carga de cereais. E aqui são outros 3 sistemas que a gente não mexeu, que é o enxofre e os 2 aceleradores da reação química. Na formulação do pneu de carro, então essa formulação, né, essa empresa aqui, que é a Vipal Borrachas, eles já gostam de trabalhar bastante com a base de borracha natural, né, até para a gente, então, realmente ter, de fato, bastante aditivos, né, bastante matérias-primas de fonte renovável, né.
E aí a gente substitui, então, aqui o negro de fumo, foi o primeiro trabalho que a gente substituiu o negro de fumo pela cinza da casca de arroz, e também pelo pó da casca de noz pecan, tá? Ela também foi pensada para fazer um reforço, né? O óxido de zinco a gente substituiu aqui por um outro aditivo, que era um sal orgânico de zinco. Então, em vez de usar o óxido de zinco, que é um aditivo inorgânico, a gente trabalhou com um sal derivado de ácido carboxílico, aqui um carboxilato de zinco, que a gente chama, e aí a gente conseguiu reduzir bastante o teor desse aditivo na mistura. E a gente substituiu aqui o óleo naftênico pelo óleo de caju, da casca do caju, né, nesse trabalho aqui. O nosso outro trabalho, que foi aqui na lateral, né, então na lateral do pneu de caminhão, a gente trabalhou então com, de novo, uma formulação com a borracha natural e carga de reforço negro de fumo, ácido esteárico, óxido de zinco. Aqui a gente não mexeu muito na formulação base, mas a gente mexeu aqui, alterou esses aditivos protetivos, então, que eu mostrei anteriormente, o 6-PTB e o TNQ, e adicionamos, então, a parafina, a lignina, desculpa, no lugar, né? A cera de parafina a gente não alterou. É também derivada do petróleo, mas a gente não mexeu aqui. A gente mexeu, então, na lignina para substituir o TNQ. Então, um dos sintéticos a gente buscou substituição aqui com a lignina. Então, como é que a gente prepara, né, esses materiais? Então, inicialmente, a gente tem uma pré-mistura que é feita num equipamento que a gente chama Bamburi, né, que nada mais é do que um misturador que tem esses rotores aqui para fazer a mistura, né? Esse material é misturado no estado de bulk, não chega, né, a fundir. A borracha natural ela tem alto peso molecular, então ela forma assim algo bem viscoso para fazer a mistura. E depois a gente acelera então esse material. Então depois que essa mistura está feita, o que essa mistura vai? A borracha, que é o polímero, mais a carga, mais os auxiliares de processo, né, essa primeira parte. A gente passa por um segundo processo de mistura, onde eu vou usar um misturador de cilindros, onde eu vou fazer aqui mantas, né, que vão passar aqui entre esses dois cilindros, e onde eu vou adicionar o meu sistema de aceleração, né. Eu não faço isso no Bamburi, porque o Bamburi, ele atinge temperaturas mais elevadas, ó, então o Bamburi, ele chega a 125 graus, e aí o meu material pode acontecer a reação química dele lá dentro do Bamburi, né? A reação de vulcanização que eu preciso fazer depois. Então, por isso que eu venho aqui para os cilindros, que aqui eu vou trabalhar a 60 graus, e aí vou conseguir fazer a parte de aceleração aqui do processo, adicionar os aditivos de cura, que a gente chama. Depois eu determino aqui os tempos ótimos que eu preciso para produzir os meus corpos de prova, né? E aí eu vou preparar, então, os meus corpos de prova para começar a caracterização. E daí aqui, como eu brinco, o céu é o limite, o tanto que a gente pode fazer de caracterização nesse material. A gente faz desde da parte de geometria, a gente tem aqui um equipamento que chama Rubber Processing Analyzer, que é o RPA, para avaliar o processamento desse material, viscosidade imune, características de cura. Aqui esse teste é de oxidação induzida no DSC, para ver essa parte dos protetivos, densidade, dureza a chorar, para elastômeros a gente usa chorar, resistência à tração, resistência ao rasgamento, densidade de ligações cruzadas, análise dinâmico-mecânica, que é muito importante no caso dos pneumáticos, da banda de rodagem, para a gente ver a segurança do pneu, a durabilidade e também a resistência ao rolamento. Utilizamos vários tipos de envelhecimento aqui no grupo, envelhecimento acelerado na estufa, no UV, no ozônio e também no meio ambiente. Então, a gente tem também porta-amostras solares que ficam em cima, né, em cima do prédio. No caso, isso a gente tem lá na Vital Borrachas. Então, na posição correta, que eu tenho que deixar os corpos de prova para eles envelhecerem no ambiente, e aí a gente vai também coletando dados da estação meteorológica para acompanhar como é que foi a chuva, como é que foi as temperaturas, como é que foram os ventos, né? Para depois fazer uma correlação de todos esses resultados, né? E a gente faz uma outra parte, assim, mais voltada para o meio ambiente, que daí eu tenho várias parcerias aqui. Então, essa parte aqui da esquerda, digamos que é a parte que eu compreendo mais, e a parte aqui da direita
é a parte onde a gente tem as parcerias, né? Então, essa liberação do zinco em água, essa parte do efeito da toxicidade, então, desses em células, né, de fibroblasto. Então, a gente, de acordo com essas referências todas que a gente tem aqui, a gente avalia um pouco dessa toxicidade dessas substâncias que são liberadas por esses materiais quando eles são dispostos no meio ambiente, ou quando a gente tem o desgaste, né, da utilização desses materiais ali, por exemplo, nas rodovias, né. Então, esse aqui, pessoal, foram os 2 primeiros artigos que a gente publicou aqui no grupo, eles são lá de 2014 e 2015, né, que foram ali, a gente começou isso aí em 2011, por ali, 2012, como eu comentei, há 15 anos atrás, e esse aqui foram os 2 primeiros artigos que a gente publicou aqui, onde a gente fez uma publicação referente à caracterização detalhada desses aditivos, né, e as primeiras aplicações que a gente fez para eles, substituindo os aditivos provenientes de fontes sintéticas, né. Então, aqui é o primeiro trabalho, onde a gente trabalhou com o perfil de ônibus, então, com a empresa Ciaflex, e esse segundo aqui foi um segundo trabalho que a gente trabalhou com aquele aditivo que substituía o óxido de zinco e que vinha da cana-de-açúcar, né. Então, a gente caracterizou bem esses aditivos, determinou a estrutura química, determinou a quantidade de grupo fenólico, determinou o teor de zinco, que era bem importante para a gente, né, tanto no zinco proveniente da cana-de-açúcar, quanto no zinco orgânico, quanto nos nanoativadores. Determinamos bem a estrutura daquela carga da celulose que a gente usou, e também determinamos os tamanhos de partícula, né, porque o perfil automotivo, pessoal, ele precisa dar acabamento, né. Se vocês hoje forem sair de carro, hoje ou amanhã, vocês veem assim e passem a mão naquela borrachinha do carro de vocês vão ver que ela é meio sedosinha, assim, ela tem que ter um acabamento, ela tem que ser lisinha e ela tem que dar aquela sensação de toque ali. E se a gente tem um material que está num tamanho de partícula muito grande, eu fico como se meu material fica todo cheio de pipoquinhas, assim. Isso as empresas não gostam desse acabamento, as empresas automotivas que recebem esses perfis para aplicar, né? Então, a gente precisa cuidar desse acabamento superficial do produto depois, né? Então, por isso que a gente faz todo esse tipo de avaliação também de tamanho de partícula desses aditivos antes de adicionar na formulação, né? Então, aqui, pessoal, começando com os resultados desse primeiro trabalho, que foi o trabalho dos perfis, né? Dos perfis para ônibus, que a gente trabalhou com a matriz elastomérica de EPDM. Então, vocês vão ver que sempre aqui a gente tem uma formulação estándar, né? Que é a formulação típica da empresa que ela usa hoje, que é o seu produto de mercado, e as formulações que a gente propôs, né? Então, aqui a gente tem os dados de resistência à tração, né? E a gente já conseguiu aqui propriedades melhores que o nosso perfil automotivo, reduzindo aqui o teor de zinco em 75%. Então, a quantidade de zinco nessa formulação já era bem menor, e a gente conseguiu ali propriedades de alongamentos maiores. A gente basicamente conseguiu manter a tensão na ruptura desse material, e a gente ainda conseguiu reduzir o módulo a 100%, né? O que é o módulo a 100%? E esse aqui foi um resultado que eu gostaria de destacar, significa, né? O módulo a 100%, na hora que eu vou aplicar esse perfil na janela de vidro, na hora que o funcionário vai fazer a montagem, esse perfil ele precisa fazer uma pequena deformação para eu encaixar o vidro e depois ele tem que retornar e segurar o vidro, né? Então, aqui, esse módulo a 100%, essa redução, inclusive, facilitaria a instalação desse perfil aqui na janela do ônibus, né? Então, foi um resultado que foi bem-vindo, assim, digamos, né? Além da redução do teor de zinco, né? Na formulação, que era o que a gente buscava. O óleo lubrificante também a gente conseguiu reduzir no processo, né? Usando aqui, a gente usou um óleo de soja, e aqui já não foi tão, assim, interessante, porque daí aumenta o custo da formulação, né, pessoal? Então, o óleo é um aditivo mais barato, principalmente um óleo vindo da soja, né? E aí, se a gente reduz o teor dele, a gente acaba tendo que elevar teores de outros componentes e acaba elevando o custo da formulação, né? Mas, como nós gostaríamos aqui de colocar um óleo de fonte renovável, né?
e para a gente chegar naquelas propriedades mínimas necessárias comparadas à formulação padrão, a gente precisou reduzir bastante o teor do óleo, né? Então aqui não foi, e aí aumentou um pouco o custo da formulação nesse caso aqui. E aqui foi o caso da carga de enchimento que a gente chama, né? E aqui no caso a gente usou uma carga proveniente de cereais, era uma carga de celulose, né? Uma carga que sobrava ali desse processo de fabricação dos cereais, né? E aí a gente conseguiu aqui colocar, então, a gente reduziu o carbonato de cálcio aqui, que era um mineral, né? E conseguimos colocar essa carga em maior quantidade, né? Então isso reduziu ali o custo da formulação, o custo da mistura, da energia envolvida na mistura do processo, em 4%, e também reduziu bastante aqui a densidade do material final. Porque aqui a gente tinha, assim, ó, o carbonato de cálcio, uma densidade bem maior do que essa carga, então a gente conseguiu reduzir também aqui a densidade. O que significa isso? Redução de peso do veículo, redução de consumo de combustível. Então a gente foi, assim, explorando todas as potencialidades dessa carga de fonte renovável, né? E aí a gente publicou aqui um segundo artigo, que é a parte 2. Então, a parte 1, eu já mostrei para vocês, que foi lá aquele da caracterização desses aditivos. E a parte 2, aqui continuamos nesse trabalho aqui do perfil de ônibus, né? E aí a gente tem uma parte 2 aqui, onde a gente explora todas essas, a substituição do ZNO pelo zinco de fonte da cana-de-açúcar, a substituição do óleo naftênico pelo óleo da soja, um óleo, claro, é um derivado da soja, ele tem pequenas alterações ali para poder compatibilizar com a borracha, e a substituição do carbonato de cálcio pela carga de fonte renovável. Aí, pessoal, chegou, né? Eu digo que sempre chegam os alunos aqui no grupo, né? E chegou uma menina que ela queria trabalhar com. Ela trabalhou já comigo na borracha, mas ela disse: ai, professora, eu estou cansada de trabalhar com borracha. Borracha, a gente fica bastante sujo de trabalhar com ele de fumo. Onde a gente vai fazer mistura, suja o misturador, quem vai depois reclama que a gente passou por lá. E aí ela disse: ai, professora, mas eu queria continuar nessa parte do zinco. Eu estou muito. Fiquei bem motivada ali, reduzir o zinco, né? E aí ela disse: eu queria sintetizar esses materiais. Eu falei: olha, para a gente trabalhar aqui no grupo, a gente tem que ter uma pegada verde, né? E ela disse: prof, então eu quero sintetizar o óxido de zinco através de uma síntese verde usando aqui essa Ilus paraguariense, pessoal, é a erva mate, que a gente tem bastante aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não sou gaúcha, pessoal, eu sou de Florianópolis, sou Catarina, mas estou aqui, né, erradicada há 23 anos já. E dessa minha aluna veio, então, com essa proposta, né, uma proposta que eu gostei bastante, uma aluna bem dedicada, né, fez um duplo diploma lá com a TUS na Irlanda, e aí ela fez toda a parte aqui de usar, então, esse extrato da erva mate, né, para sintetizar essas nanopartículas de zinco. A gente tem aqui os dois primeiros trabalhos dela publicados, onde ela explicou todo o mecanismo de ação desses antioxidantes que tinha aqui na erva mate, como é que isso complexava o zinco, como é que formava, então, as nanopartículas de ZNO, né? Um trabalho muito bonito. E depois a gente colocou isso na borracha. Ela não queria trabalhar com a borracha, mas ela fez toda essa parte dos nanoativadores. E daí uma outra aluna chegou e aí quis trabalhar com a borracha, né? Essa aluna que também já é minha há algum tempo, trabalhou na Rinaldi, né? Foi a primeira empresa que ela trabalhou, empresa também de pneus para moto. E aí a gente começou a aplicar, então, esses nanoativadores que a gente estava obtendo ali do trabalho da Marina nas borrachas aqui no grupo. Né? E aí a gente viu que esses nanoativadores davam certos, né? A gente viu, então, que eles aumentavam, então aqui é um gráfico de densidade de ligações cruzadas, eles aumentavam muito a eficiência de vulcanização, em comparação com, por exemplo, o óxido de zinco tradicional, que seria essa última curva aqui pontilhada, eles aumentavam muito essa eficiência. E eles também reduziam bastante a liberação em água. Então, aqui a gente tem um gráfico de liberação em água, né? Então, em comparação
Por exemplo, então, o GNO Standard, né, o que as empresas usam hoje, ele liberava muito mais zinco no meio ambiente do que esses nanoativadores. Como esses nanoativadores ativam mais o processo, você consegue reduzir a quantidade. Eu tinha aqui, então, uma redução de 77% no teor de zinco e de 62%, ela trabalhou com 2 tamanhos de partícula aqui, e a gente conseguia liberar menos zinco em água, né? Ou seja, a gente conseguia atingir menos a fauna aquática, que eram os peixes, né? Que a gente está interessado nos peixes, né? E a gente também conseguia, também, pessoal, aqui são testes com células, tá? É o teste da citotoxicidade que a gente fez para esses materiais, né? A gente também conseguiu manter, ó, com esses nanoativadores, a gente conseguiu manter as células vivas, né? Enquanto que com a formulação sem ou com ZNO, a gente matava as células todas, né? Aqui, para a gente ter, como a gente chama viabilidade celular, pessoal, a gente tem que ter todos os dados ali maiores do que 70%. Tudo que for menor do que 70%, eu estou matando as células, né? Vai fazer mal para o nosso organismo se a gente entrar em contato. Aí aqui tem todo um mecanismo, pessoal, que a gente propôs para com esses nanoativadores, né? A formação de produtos tóxicos aqui. E aqui, nesse caso, a gente não tinha a formação de produtos tóxicos, né? Nos nossos nanoativadores. Então, a gente explicou todo o mecanismo de vulcanização, né? E está tudo lá no nosso artigo, se vocês gostarem, né? Quiserem compreender um pouquinho mais, está tudo nesse artigo aqui de 2017 que a gente publicou. Isso aqui na parte dos perfis, né, pessoal? Eu vou avançar porque meu tempo urge aqui, né? Eu vou entrar um pouquinho aqui nos pneus, o que a gente fez nos pneus agora, né? Então, nos pneus, pessoal, a gente já troca a matriz para borracha natural, né? E aí a gente conseguiu aí reduzir 75% do teor de zinco, que está aqui nesse trabalho da Suelen, né? E aqui nos pneus a gente também tem a preocupação do pneu com a segurança. Então, isso a gente mede no ensaio de DNA. Né? Então, a gente vê a aderência no molhado, que a gente chama, que é a medida da tan delta a 0 graus, e a resistência ao rolamento, que é a medida da tan delta a 60 graus. Então, aqui nesses nossos compostos que a gente usou, aqui a gente trabalhou com a cinza da casca de arroz, com a sílica que vinha da cinza da casca de arroz. A gente conseguiu melhorar a resistência, a adesão no molhado e de reduzir a resistência ao rolamento. A gente também conseguiu reduzir a liberação do zinco em água, usando o óleo de caju. O óleo de caju reduziu 18 vezes. Por quê? Porque esse óleo de caju, com aqueles grupos fenólicos, ele aprisiona o zinco, né? Ele complexa com o zinco e ele não deixa o zinco livre para ser liberado em água, né? Aqui foi um trabalho muito bonito que a gente fez em colaboração lá com o professor Dariusz Bieliński, da Polônia, né? A Universidade na Polônia, Universidade de Tecnologia de Łódź. E esse prêmio, e essa aluna depois, pessoal, ela ganhou aqui um grande orgulho para o grupo, ela ganhou esse prêmio Pesquisador Gaúcho na empresa, né? Como essa aluna trabalhava na empresa, que é a Vital Borrachas, né? Ela ganhou esse prêmio, né? Em 2020, tá? Então, ela fez todo um tratamento aqui na cinza com plasma, isso que ela foi fazer lá na Polônia, né? Para compatibilizar isso com a matriz elastomérica. A gente tem uma patente desse processo também protegida, né? Junto com a empresa, junto com a Universidade da Polônia, para fazer esse trabalho. Ela também conseguiu aumentar a durabilidade aqui do pneu, né? Aqui são testes de abrasão que a gente fez. E, dando continuidade, chegou a Lisandra, né? A Lisandra queria trabalhar com esse pó da casca de nosso pecano. E o que foi que esse material trouxe, né? Ele trouxe, assim, mais segurança para o processo. Aqui ele aumentou a aderência ao molhado e ele também reduziu a resistência ao rolamento do material, né? Mas, em compensação, ele aumentou muito o desgaste por abrasão. Então, a durabilidade do pneu caiu um pouco, né? E ele também aumentou, pessoal, a resistência ao envelhecimento em 611 vezes por cento, em relação à formulação não protegida. E esses dados estão publicados aqui nesse trabalho aqui da Lisandra, né? Então, porque lá nessa casca da nossa pecan tinha celulose, que atuavam como cargas, e também tinha a lignina, que fazia esse efeito protetivo, né? Depois veio a Gelsa com o doutorado dela, e daí a gente expandiu bastante essas fronteiras da lignina, né? O trabalho da Lisandra foi o primeiro,
onde a gente queria conhecer essa questão dessa carga da nossa PECAM, também para melhorar essas propriedades do pneu. Daí veio a Gelsa com o seu mestrado e doutorado nessa área de protetivos para borracha, né? E aí a gente estudou bastante essa questão da lignina, né? Desde a questão da retenção das propriedades, ela fez todos os envelhecimentos possíveis no trabalho, ela fez um envelhecimento termooxidativo, envelhecimento em ozônio, envelhecimento no clima mesmo, na câmara de UV, né? E daí a gente chegou a conclusão principal está aqui, né? A amostra sem proteger, ela degrada em 12 minutos, e a amostra protegida, né, pessoal, ela degrada, protegida com a lignina em 141 minutos lá no DSC. Então a gente aumentou aqui em 7 vezes, né, o nível de proteção contra o envelhecimento dessa amostra, trabalhando com esse conjunto aí de lignina. Aqui são as propriedades mecânicas, pessoal, a gente não vai ter tempo, mas aqui é o trabalho da Rubiane, onde ela trabalhou bastante na câmara de ozônio, né? Então aqui, ó, embaixo, pessoal, são os corpos de prova para esse ensaio, a gente trabalha com eles flexionados, ó, na câmara de ozônio, e aí a gente vai vendo essa propagação das trincas, né? Que é aquilo que eu comentei lá do nosso para-brisa do limpador de carro, né? Quando ele começa a craquelar, né? E aí aqui a gente usou o ozônio, que é um envelhecimento bem agressivo, e a gente foi monitorando em horas, né? Então a gente vê que com a lignina, ela também trabalhou com a lignina, e ela trabalhou mais com sistemas de vulcanização ali, alterou esse sistema de vulcanização, né? E aí ela viu que essa lignina era bem eficiente para proteger, né? Então a amostra sem proteção, ela já começava a ficar amarelinha aqui, esse amarelo é quando já começa a aparecer as primeiras trincas, né? E a amostra com a lignina e o TNT, que era o sintético que a gente queria substituir, né? Com a lignina é até melhor, né? Do que com o sintético. Né? Aqui ela também publicou o trabalho dela, pessoal, se vocês tiverem interesse, está nesse artigo aqui, né? E aí a gente entendeu isso um pouquinho em relação ao sistema de vulcanização, como é que a lignina qual é a influência da lignina nos sistemas de aceleração da borracha. Então, a gente trabalhou no sistema que a gente chama convencional, o semi-eficiente e o eficiente, que a razão é o teor de enxofre dividido pelo teor de aceleração. É a quantidade em mol de enxofre dividido pela quantidade em mol do acelerador. E a gente trabalhou um pouco aqui para a gente poder cobrir essa lacuna do conhecimento, porque as empresas trabalham com esses tipos de sistema aqui. E falar desse trabalho aqui, que é um trabalho muito bonito, que não é em pneus, né, mas que é nesses tubos, né, para condução de minérios, né. Então, o que acaba acontecendo aqui, pessoal? Se eu não protejo o tubo de minério, aqui tem 2 exemplos, ó. Se eu não protejo e eu começo aqui a transportar os minérios, né, que eu estou extraindo, o tubo vai corroendo, ó, vai formando essa parte toda de corrosão aqui. Então, o que o pessoal faz aqui nesses tubos? Protege isso com um tubo de borracha, né? E essa aluna quis trabalhar aqui nesse tubo de borracha. Ela trabalhava na empresa com isso, né? Desenvolvendo formulações. E aí a gente quis proteger, então, esse tubo de borracha, né? Quis mexer nessa formulação, né? Para eu ter um desgaste menor dessa borracha, né? Aqui está o trabalho dela, a gente fez em parceria ali com a professora Isabel da USP, todos os nossos ensaios de abrasão, né, simulando minério. Então aqui tem os perfis abrasivos da nossa amostra, depois que foram feitos por perfilometria, né, e daí a nossa fibra de juta, então aqui ela substituiu, né, ela adicionou essa fibra de juta, que é uma fibra natural, ela melhorou em 60% a resistência ao desgaste desse tubo de minério. Então ele desgastava 60% menos do que a amostra tem a fibra de juta. Né? Então, aqui o que a gente pode concluir, pessoal, né? Já me encaminhando aqui para a conclusão e para o finalzinho, que a gente pode aplicar esses aditivos, a gente pode utilizar esses resíduos industriais, a gente consegue com isso reduzir, né, esses materiais que vêm do petróleo, reduzir a emissão de CO2 e gerar menos resíduos, né, menos resíduos perigosos para o meio ambiente, e ainda melhorar as propriedades, em alguns casos, né? Ou manter, que é sempre o nosso primeiro foco, ou ainda melhorar as propriedades, como a gente conseguiu fazer aqui no grupo, né? Isso, e o que a gente já conseguiu aqui no pneu, né, pessoal? Então, ó, no campo de economia de combustível,
que é relacionada à resistência ao rolamento, a gente já conseguiu essa faixa aqui, ó, de 18 a 19,6% de melhorias, né? Que significa economizar combustível e reduzir CO2. Na parte de desgaste, que a gente relaciona com a abrasão, a gente já foi aqui de reduções de 0,61 a 18%, melhorias, né? Melhorar a durabilidade do pneu em até 18%, né? Isso são as faixas, né, pessoal, considerando todos os trabalhos que a gente já fez aqui. Na parte de segurança, que é a adesão ao molhado, que a gente chama de wet grip aqui no pneu, né? A gente conseguiu melhorias de até 6% aqui nessa propriedade de segurança, né? E na parte de resistência ao envelhecimento, a gente foi de 100% a 600% aqui. Melhoramos a durabilidade do material. E qual foi a maior redução de zinco que a gente conseguiu? 75%. Para a gente não afetar os peixinhos, né, pessoal? E, falando aqui de materiais de fonte renovável, né, materiais mais amigos do meio ambiente, a gente conseguiu produzir um pneu com 74% de materiais de fonte renovável. Juntando todas as pesquisas, né, a gente já tem aí um pneu que tem bastante redução na pegada de carbono quando for mais chamado, né. E aí, pessoal, né, é sempre os alunos inquietos que nos trazem os desafios, né, não sei se é assim contigo, professor Antônio, mas aqui sempre tem, né. Me chegou, então, uma menina aqui no grupo, que estava vindo depois de um projeto Brastec que ela passou na França, que é a Ana Elisa, e ela sempre trabalhou com engenharia de superfície, ela chegou lá no grupo, professora, eu queria trabalhar com a senhora. Eu disse, olha, aqui a gente pode trabalhar com tudo, mas tem que ter a borracha, né, porque é só o que eu sei fazer, é trabalhar com elastômero, né. E aí ela trouxe, então, essa ideia de começar a vir para a área da saúde, né, pegar a borracha natural, né, fazer tratamentos de engenharia de superfície, que era o chão dela, né, que ela sabia fazer, para a gente produzir luvas, curativos, né? A gente já trabalhou aqui em luvas e curativos, né? Então, a gente tem ali um review que foi feito no grupo, né? E aí a gente começou a trabalhar com isso ali em 2018, né? Esses biomateriais de fontes, para aplicações médicas de fonte renovável. Começamos a entrar um pouquinho assim, né? Então, o primeiro trabalho foi o dela, onde ela fez esse curativo, então ela trabalhava com a borracha natural, mais a própolis, que daí a gente já agregou uma outra parceria com essa própolis vermelha, que vem ali do estado de Alagoas, com esses tratamentos a plasma que ela fazia na superfície para mudar as propriedades de superfície do material, e também com nanopartículas de prata, que ela também depositava por sputtering. E aí veio uma outra aluna da farmácia, trouxe toda a parte de célula-tronco, que ela estava desenvolvendo, né? Então, qual que era a nossa ideia aqui, pessoal? Principalmente para esses curativos de feridas diabéticas, né? Que são de difíceis cicatrização, né? Eu estou, inclusive, com meu padrinho, que já perdeu metade do pé agora, com esse problema, que ele tem diabetes e não cura, né, pessoal? Então, qual que é a nossa pegada aqui? Qual foi a nossa pegada? Extrair essas células, então, adiposas, de gordura dos pacientes, e colocar ali, né, sobre essa ferida, e depois o nosso curativo ficaria ali como um curativo oclusivo, que a gente diz, né, para proteger a ferida, mas também liberando a própolis, que era anti-inflamatória, antimicrobiana, também tinha propriedades regenerativas, e também liberando ali um pouco de prata para não crescer bactéria, né? E esse aí a gente tem também temos uma patente depositada desse material e também temos artigo, né, dessa pesquisa toda aqui, que juntou ali uma aluna de doutorado, uma aluna de iniciação, foi um trabalho muito bonito, sabe? Aqui no grupo foi esse primeiro trabalho que nos motivou a vir para essa linha da área médica, né? A gente tem também aqui uma professora dessa área que faz, né? Depois a Ana Elisa continuou ainda com os seus curativos para o mestrado, continuou trabalhando com látex. Aqui ela já quis agregar a hidroxiapatita, a gente já quis fazer um curativo que eliminasse ali aquele líquido que forma, né? Agora esqueci o nome desse líquido que forma ali na ferida, né? Mas é um líquido ácido, então a hidroxiapatita ela remove, é um curativo que absorve, né? E elimina ali esse líquido que faz proliferar, né? Subir
o pH ali na ferida e proliferar as bactérias, né? E depois eu usei esses conhecimentos todos, eu passei um período no exterior recentemente, e eu usei esses conhecimentos aqui desse trabalho para desenvolver ali curativos, não, mas desenvolver um material que fica ali para os pacientes que têm a bolsa de colostomia, né? Então, um material que possa absorver esse líquido, né, ácido, e evitar a dermatite química ali em pacientes de ostomia, né? Então, depois a gente teve aqui também um trabalho, que foi o trabalho de doutorado da Daniele, que nós também tivemos aqui o TCC da Alana envolvido, que nós tínhamos uma empresa aqui de Caxias, que era a Long Engenharia e Automação, que eles estavam desenvolvendo essas luvas, né, para as próteses de membros superiores, né? E o nosso desafio aqui, então, eles tinham toda a engenharia para desenvolver essa parte mais da eletrônica, né? E o nosso desafio aqui do grupo foi desenvolver essa luva que a gente chama de luva cosmética, que é a luva que vai recobrir, então, essa prótese. Aqui foi um projeto grande da FINEP, né? Que tivemos aqui, a gente fez uma pequena parte do projeto. E aí também a gente trabalhou com a borracha natural, trabalhamos com os aditivos antimicrobianos e desenvolvemos as nossas luvas cosméticas. Essas aqui do ladinho já são as nossas luvas, né? Desenvolvidas para recobrir essa prótese, porque, querendo ou não, é aquela impressão para o paciente, né? Isso a questão estética é muito importante, né? A gente tem também esses dados aqui publicados nesse artigo. Depois tiveram mais duas outras meninas que a gente, nessa pegada do Covid, né? A gente queria desenvolver luvas que fossem antimicrobianas para Covid, e a gente trabalhou um pouquinho com o cobre. Aqui a gente teve a Andressa, que trabalhou, fez mestrado com um outro professor aqui do grupo, a Jordana, que fez doutorado também com esse professor, e o Lucas, que fazia iniciação científica da biomedicina, e aí ele desenvolveu ali a parte da síntese verde. Então, esses cobres eram obtidos, né, por síntese verde, usando o extrato da laranja, das folhas da laranja, usando as folhas da ameixa que a gente tem aqui na região. A gente continuou com essas síntese verdes, né? A gente tem aqui o trabalho deles também publicado. E aí, pessoal, eu digo assim que veio o reconhecimento, né? Depois de 15 anos de trabalho, eu acho que veio o reconhecimento desse grupo, desse trabalho que a gente vem fazendo, um grupo aqui, né? Onde a gente foi convidado, então, pela professora Marianela, que é do Centro de Pesquisas de Polímeros de Madrid, né? Onde a Elcívia convidou ela para fazer um livro na área de borracha, né? Fundamentos, sustentabilidade e aplicações. Então, o nosso grupo foi convidado, foi o único grupo brasileiro que foi convidado para escrever um capítulo aqui, né? E daí a gente foi com o grupo todo, né? Então, todos os alunos que estavam aqui no grupo nos últimos 5 anos, trabalhando nessa temática dos aditivos de fonte renovável, né? Eles estão aí no nosso capítulo, né? E foi uma alegria para a gente, assim, né? E agora nós deixamos a nossa contribuição aqui nesse capítulo, né? Para as pessoas que querem agora, unimos todos esses trabalhos aí num capítulo, e em outros também, né? Fizemos, por óbvio, uma revisão da literatura, né? Então, pessoal, aqui é um pouquinho da onde a gente está, né? A gente está bem aqui no sul, tá? Porque, como eu digo, faz esse frio todo, né? A gente tem aqui, é muito alto aqui, a gente está a mais de 900 metros de altitude aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que a gente chama, né? Estamos ali a 120 quilômetros de Porto Alegre. Temos aqui bastante essa questão da colonização italiana, então de vinho, massas, né? Polenta, uma região que se come muito bem, né? A nossa universidade, pessoal, né? Ela está aí, ela é de 1967, ela é uma universidade comunitária, então a universidade comunitária sem fins lucrativos, né? Ela tem ali 8 campos espalhados aqui na região, né? E ela cobre aí uma população de mais ou menos 1 milhão e 300 mil habitantes, né? Aqui a gente tem aproximadamente 22 mil alunos aqui no campus, né? Já juntando, unindo a graduação e a pós, aproximadamente 800 professores e mais ou menos 1.000 funcionários, além do hospital. A gente tem curso de medicina aqui, recentemente ainda tirou nota 5, foi muito bem avaliado. Então, a gente tem um hospital universitário com 800 funcionários, né? Aqui é o nosso grupo, como ele está hoje, então a foto de fato de quem trabalha, né, que a gente só vem aqui
A gente não conseguiu mais, pessoal, uma foto de todo mundo, então a gente fez assim agora, depois da Covid, né? Cada um monta a sua foto e manda, né? Aqui são algumas empresas que a gente já trabalhou, então a gente hoje está com 2 estudantes de pós-doc aqui no grupo. Na verdade, agora só estamos com um, né? Só estamos com a Daniela, a outra menina recém terminou. A gente está com 10 estudantes de mestrado e doutorado e estamos, na verdade, esses dois U aqui são de ensino médio, né, que a gente tem aqui no grupo. A gente está com iniciação científica no momento. A gente tem os estudantes de ensino médio que vêm aqui no grupo para fazer ou então a iniciação científica do ensino médio, ou vem fazer os trabalhos da mostra científica aqui com a gente no grupo. Então, a gente tinha aqui um rapaz fazendo a parte de síntese verde, de pratos, usando extrato de flores e testando influentes. Tínhamos 2 meninas trabalhando na linha do curativo, da borracha natural. A gente está com 10 alunos de mestrado e doutorado, no momento, estamos com uma pós-doc. Tá? E o nosso grupo é o grupo de desenvolvimento e pesquisa em materiais sustentáveis, do CNPq. Temos ali também outros pesquisadores, então, tanto daqui da Universidade de Caxias do Sul, que sou eu, então, o professor Marcelo, a professora Mariana. A Anaín foi uma pós-doc que agora está na Unesp, mas continua ainda contribuindo no grupo. E a gente tem a Suelen, que também é pós-doutora ali da Vital Borrachas. E o que está acontecendo aqui no momento, né? No momento a gente só tem um trabalho nessa linha em andamento, né? É um trabalho de um biólogo que já trabalhou ali com a fibra, né? Já trabalhou com a seda, né? Com o fio do bichinho da seda, que é a Bombus mori, né? Os casulinhos ali do bichinho da seda, e a gente está aplicando, então, esse material na borracha natural. Também a ideia é que a gente tenha curativos, né? E a gente quer reduzir um pouco. A borracha natural, ela tem algumas proteínas, né, que causam alergia nas pessoas, né? E daí ele está tentando aqui com essas duas, tanto com a fibroína quanto com a sericina, que vem ali do casulinho do bicho da seda. A gente está tentando ver se elas têm propriedades biocompatíveis, antioxidantes, né, se elas são biodegradáveis. Então a gente está trabalhando aqui nessa temática do bichinho da seda aqui com a borracha natural. É o único trabalho aqui no momento que a gente tem nessa linha de renováveis, né? Os outros alunos estão em outras linhas agora, alguns em síntese verde. A gente tem um rapaz agora que vai fazer síntese verde com o professor Marcelo e vai produzir nanomateriais para combater o Aedes aegypti, né? Liberar substâncias que vão combater ali, para se deixar na água. Temos outros projetos assim na linha de pneus ainda, mas agora um pouco mais na parte de grafeno, alguma coisa na parte de óxido de grafeno, e aí não tenho nada de fonte renovável ali. A gente também está ali com um projeto de adesão borracha metal, trabalhando com alguns sais de cobre, mas também não temos nada de fonte renovável, né? São outras linhas, são outras necessidades que as empresas têm, que a gente acaba colaborando, né? Mas que às vezes sai um pouquinho dessa linha de renováveis. Professor, temos algumas perguntas, tá? Eu vou ser o mais rápido possível. Eu sei que tem o seu tempo, né? Então, o Nixon, né, doutorando, ele faz ela faz a seguinte: gostaria de levantar um questionamento. Ao substituir óleos minerais por óleos vegetais, como a estrutura específica dos ácidos graxos afeta a cinética da vulcanização? Olha, a gente ainda não estudou assim a vulcanização, o efeito cinético, tá? A gente só fez ali realmente a questão mais dos tempos, né? Que é o tempo ótimo de vulcanização, tá? Isso a gente não viu assim muitas variáveis, que isso é algo importante ali para a indústria, né? A gente viu ali num trabalho que reduziu ali a energia de mistura e baixou os custos de processamento em 4%, né? Mas, assim, no tempo ótimo de vulcanização, a gente não viu, a gente não estudou a cinética de fato como precisa ser estudada, né? Vulcanizar o material em 4 ou 5 temperaturas, fazer primeiro aqueles plots de arrênios, né? Que é o mais simples, né? O modelo cinético mais simples, a gente ainda não fez ainda, não teve nenhum aluno ainda interessado nessa parte mais físico-química do processo, né?
Mas no tempo que demora para obter o material, a gente não viu o efeito, mas com certeza vai ter diferença, né? Os ácidos graxos que vêm dos óleos vegetais, né? A gente viu ali que eles trazem alguns benefícios, né? Uhum. Temos outro questionamento, professor. O Sérgio Vieira, também aluno de doutorado, ele faz assim, parabeniza, né, pela excelente palestra e faz o seguinte questionamento. Sabemos que os pneus, em certas proporções, já são reciclados ou reaproveitados. No caso dos pneus que incorporam esses novos compostos elastroméricos modificados, o processo de reciclagem também é viável? A gente não estudou ainda, tá? Eu já trabalhei antes eu já estou aqui há 23 anos, né? E no início, os primeiros trabalhos, quando eu cheguei aqui em Caxias do Sul, foram trabalhos que iniciaram em 2004, era exatamente nessa área de recuperação de perfis automotivos, de pneu. Então, eu comecei na reciclagem, avaliação do ciclo de vida, né? E aí a gente estudou, claro, dos materiais tradicionais, né? A gente ficou aí nessa temática ali até 2011, quando surgiu essa parte aí da descarbonização, desses aditivos de fonte renovável que eu gostei mais. Então, eu fui mais para essa linha, né? E aí a gente ainda não estudou esse processo da recuperação, mas eu acredito que vai seguir o mesmo modelo do pneu com os aditivos sintéticos, porque tudo isso que a gente adiciona é menos tóxico, né? E é de fonte renovável, é biodegradável. E ali continua a borracha natural, continua a carga, então eu acredito que seja possível sim seguir o mesmo processo, né? O mesmo caminho, né? Mesmo caminho para a recuperação desses pneus, né? Uhum. Mesmo caminho que já vem sendo seguido pelas formulações tradicionais, digamos assim. Temos outra pergunta, agora do Pablo, né, aluno de mestrado. Ele falou o seguinte: boa noite, professora. Excelente palestra. Professora Janaína, quais são os principais desafios para os aditivos de fontes renováveis na produção de pneus? Olha, a gente tem assim, ó, um aditivo, um desafio do óleo vegetal, tá? O óleo vegetal, ele tem o ponto de fulgor menor do que o óleo nafênico, né, do que o óleo mineral. Então, eles dizem assim que suja a fábrica, porque parece que a gente está na pastelaria, né? Então eu recebi essa reclamação lá da primeira empresa que eu trabalhei, que quando a gente começou o óleo de soja, né, derivado da soja, porque ele tem ali uma pequena alteração química para compatibilizar, né? E ele reclamava muito para mim, professora, a fábrica agora não parece mais fábrica de borracha, parece pastelaria, né? Então, por exemplo, ali nesse caso do óleo de soja, a gente tem que pensar num sistema de exaustão para melhorar a questão dessa limpeza da fábrica, né? O óleo de caju, ele já não apresentou esse problema. Ele já não apresentou, ele já tem um teor de aromático ali que fica dentro do teor de aromático permitido pelas normas, né? Tem uma norma europeia para receber esses produtos que tem um determinado teor de aromáticos permitido, né? E ele fica dentro e ele já não apresenta esse problema, o óleo de caju. Foi por isso que a gente procurou um outro óleo também, porque aquele primeiro óleo, a sílica, pessoal, ela também traz, assim, não só a sílica da casca de arroz, tá? A sílica em si, ela também traz um desafio que ela também seja muita fábrica. A gente trabalhou num outro projeto que eu não mostrei aqui, que foi um solado de chuteira. E a antiga empresa da Alponte que a gente tinha aqui na região, onde a gente colocou a sílica, né? E também ela é muito fininha, né? Então, a questão dos funcionários fazerem essa uso de equipamento de segurança, né? Que é uma carga que vai muito para o ar, ela fica ali. E eu acho que hoje um dos maiores desafios, assim, que a gente ainda não conseguiu encontrar aqui no grupo, é substituir o 6-PPD ali, que é um antioxidante, um protetivo químico, né? A Europa vai banir esse aditivo, então a gente não vai mais poder usar ele nos produtos. Vai ter que ser free de 6-PPD. E hoje a gente não tem um substituto ainda. A gente já testou a lignina, mas a lignina ela consegue substituir o TNQ, que é um dos. Mas o 6-PPD, que é o que ficou,
Então, eu fui na última conferência que eu fui, que foi há 2 anos, e agora, mês que vem, estou indo para a próxima, né? E que isso veio lá de um laboratório da Alemanha, que é referência nessa área de protetivos, né? Então, o professor hoje, que digamos é o number one, né, no mundo nessa área, ele falou que a gente tem esse desafio aí pela frente, né, de encontrar um protetivo químico de fonte renovável ou sintética que seja menos tóxico do que o 6-ppb. Então, a gente está nessa busca aí, né, na área. Eu queria encontrar um de fonte renovável, por óbvio, né, mas tá me faltando alunos aqui, tá faltando braço para trabalhar, né. É uma área, pessoal, de muitas oportunidades, assim, né? Hoje eu não tenho nenhum egresso meu aqui da área de borracha que fica sem empresa. As empresas me ligam, professora, a senhora tem alguém para nos mandar? Nós estamos precisando contratar, não tem pessoas formadas, capacitadas nessa área de eletômeros. Né? É uma área muito carente de profissionais bem formados. Né? Entendi. Professora, nós temos aqui um aluno, o Youssef, ele é do Marrocos, né? É nosso aluno de doutorado aqui. Então, ele faz a seguinte pergunta. Obrigado por esta palestra esclarecedora, professora Janaína. Gostaria de saber quais são as principais restrições técnicas industriais que atualmente limitam o uso de aditivos renováveis em substituição aos tradicionais em formulações de elastômero. Eu não sei se o Youssef ele já está bem no português, já está tranquilo, Youssef? Eu acho que... On parle un petit peu de français, si vous voulez, hein, Youssef? Francês ele fala, professor. Eu já tive lá no Marrocos, adorei a terra dele. Já tive numa conferência lá, gostei bastante. Ele até está aprendendo, né? Ele colocou o texto em inglês e está digitando. Eu creio que o francês dele seja mais fluente do que... Porque, segundo ele, né, lá no Marrocos, o árabe, logicamente, é a língua... E o francês são muito fortes, né? Muito fortes. Então, ele já falou... Quando eu estive ali, eu fui só na capital, né? A gente falou francês o tempo todo, porque eu fiquei aqueles 2 anos na França, né? Então, assim, Youssef, aquilo que eu já comentei, tem essa questão ali do ponto de fulgor desses óleos de fonte renovável serem menores. Tem a questão, por exemplo, às vezes, desses nanoparticulados que a gente quer usar, e daí são nanoparticulados. Então, eu preciso de uma proteção adicional para as pessoas, porque eles vão facilmente para o ar, né? E aí as pessoas podem aspirar, né? Então, esses são os principais desafios assim, que eu vejo nessa questão técnica e de fábrica. E também tem a questão das empresas de borracha, elas serem assim, muito conservadoras em seus processos. Elas até desenvolvem pesquisa, tudo, mas é difícil elas, depois da pesquisa desenvolvida e validada, é difícil delas quererem trazer isso para o seu chão de fábrica. Elas são empresas muito tradicionais. Então, a gente tem que vencer isso também, assim, o que eu percebo é isso, né? Trabalhando direto, assim, com as empresas como eu trabalho, porque quase todos os meus trabalhos de elastômeros, tirando esses da área da saúde, que é o que eu consigo fazer aqui na UX, porque toda essa estrutura de mistura eu não tenho aqui na UX. Então, por isso que eu trabalho com o látex aqui, e daí eu consigo fazer com um agitador mecânico as minhas misturas, né? Toda essa parte de bambu, de cilindro, nós não temos aqui. Então, essas todas eu faço com as empresas direto, são funcionários das empresas, ou os alunos vão e trabalham em colaboração com as empresas, né? E aí eu vejo essa questão, assim, mesmo com toda a pesquisa validada, eles ainda assim, são resistentes a usar, sabe, esses aditivos. Entendi. Professora, não temos mais perguntas, né? Eu quero agradecer mais uma vez por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, tá? E convidá-la, né? Eu tenho certeza que se o professor André estivesse aqui, ele convidaria para, no caso, passar aqui por Catalão, por Goiás, dar uma passadinha no centro de pesquisa, né? Será muito bem-vinda. Vamos tomar um café para conversar. Com você. E a gente fica aberto, assim, Antônio, aqui a Universidade de Caxias do Sul está aberta a parcerias, a equipamentos que às vezes se vocês não dispõem ali, a gente dispõe aqui, de receber os alunos de vocês para intercâmbios, curtos períodos, longos períodos, né?
E a gente conhecer um pouquinho mais dos dois programas, né? Se ajudar e conhecer, trocar alunos, trocar colaborações, trocar conhecimento. A gente está aberto a isso, tá, pessoal? Tá, ok. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Está convidada, se quiser voltar aqui para uma outra palestra, é só entrar em contato com o professor André, que será muito bem-vinda. Muito obrigado. Vamos combinar para a gente fazer uma do grafeno, agora que nós estamos com uns resultados bacanas aqui com óxido de grafeno. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Lembrando que amanhã nós temos outra palestra. Vejo vocês amanhã e tenham todos uma boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Até mais.